lucros não sacrificam princípios. Não é só sobre fazer negócio. O que é que fere os meus princípios? Mas essa solução, aonde Deus se encaixa nisso? Não é só sobre Deus, não é só sobre passar o óbvio conforme a nossa imagem. É sobre A Bíblia fala fazer algo que então que vai gerar. Deus não paralisa. Sobre a face da terra. Domine sobre os animais, domine sobre todo O sonho de viagem tem um ponto de partida e esse ponto de partida é a Mavinga Connect. A Mavinga Connect é uma agência de viagem que vai dar realizações àquilo que é o teu sonho de sair de Angola para o mundo. E a Mavinga Connect tem a Mavinga Creative, que vai resolver os teus problemas gráficos, desde a identidade visual ao teu logotipo, desde os flyers, desde a estrutura da tua identidade ou da tua marca pessoal ou empresarial. Contacta a Mavinga Connect se quiseres viajar e contacta a Mavinga Creative se quiseres um serviço gráfico. Serviços gráficos de ponta. Então, pessoal, estão convidados para irmos para a conversa. Bem-vindo ao Xone Podcast, um ecossistema, um espaço desenhado para discutirmos assuntos sobre negócio, tecnologia e marcas pessoais e empresariais. E para o episódio número 4, pessoal, já estamos no episódio 4, eu trouxe um daqueles temas que o mercado angolano precisa ouvir, perceber e colocar em prática. Eu estou a falar sobre fé, gestão e propósito para calar o teu negócio. A fé, a gestão e o propósito do empreendedor. Você que está aí, fique atento, porque para falar sobre esse tema, eu não pude trazer uma qualquer pessoa, eu trouxe alguém que lida com pessoas, um líder, um reverendo, um pastor, alguém que cuida das ovelhas que o nosso bom Deus, Jesus Cristo, deixou nessa terra, que é você, eu e todos nós. Esse rebanho é cuidado por um pastor. E eu estou a falar do reverendo Vassilique Cardoso. Ele é reverendo da Igreja Resgate, Ministério Resgate. Igreja de Cristo, Ministério Resgate. Pastor Vassilique, muito obrigado. Obrigado. É uma honra tê-lo na mesa do Xone Podcast. Obrigado pelo convite. Ok. Acredito que vamos ter uma daquelas conversas de Espero que sim, ponta. Pastor Vassilique, nós aqui no Xone Podcast temos uma pergunta assim cultural. Uma pergunta que não se cala. Todo mundo que sentou nessa cadeira do meu lado direito, eu faço essa questão. Pastor Vassilique, depois do culto, depois da responsabilidade dentro do ministério, depois dos trabalhos na rua com os filhos de Deus, com o rebanho que o Senhor lhe deu para cuidar, quem é o pastor Vassilique depois de tudo isso? Bom, mas é uma pergunta que se calhar muita gente não sabe. Além de pastor, Sim. eu sou engenheiro de profissão. Uau. Trabalho como engenheiro elétrico. Certo. E, além disso, eu sou um pai de família, casado. E, não obstante a isso, eu, fora dos púlpitos, estou cuidando da minha família, estou cultivando momentos com pessoas, lido com negócios, além de engenheiro também lido com negócios, então uma grande oportunidade, né? Viva! E daquelas, porque nós vamos falar sobre fé, gestão e propósito. E o pastor disse ser pastor e engenheiro, um desafio tremendo. É um desafio em tanto. É difícil encaixar o servo de Deus no homem e ao mesmo tempo o engenheiro, uma vez que as responsabilidades são de pontas. A engenharia cobra e o altar também cobra. Não, quando todos nós, e isso é para, inclusive vou falar aqui para crentes, Sim. pessoas que estão na igreja, entendem que têm um chamado, têm uma vocação, mas entretanto têm uma responsabilidade profissional. Certo. Tu tens que aprender a lidar com as tuas responsabilidades e aprender a andar no planeamento. Viva. O grande sábio Salomão, ele chegou a dizer que há tempo para tudo.
Certo. E há tempo para todas as coisas. Não obstante ser pastor, eu tenho que gerir as minhas responsabilidades enquanto profissional, enquanto gestor, inclusive de certos projetos. Algumas vezes tenho necessidade de ir para o campo. Certo. E por um período longo trabalhei no campo, não obstante o ministério. Certo. Então, sei bem o que é ser um bom operacional, o que é ser um bom técnico. Ok. E também sei bem o que é estar sentado numa cadeira para gerir projetos, gerir negócios. Possivelmente por trás das câmeras tem pessoas que já lideram comigo no ramo profissional, Ok. não obstante no ministério pastoral também. Viva, viva. Pastor, o pastor diz, é engenheiro, no caso, engenheiro elétrico, Certo. e eu trago uma filosofia, assim, entramos já daquilo que é a nossa veia, gestão, fé, gestão, propósito. Eu trago uma filosofia, eu dei aula de física. Ok. Dei aula de física e continuo a ser um excelente professor de física, segundo meus alunos, pessoal. Segundo os meus alunos, continuo a ser um bom professor de física. E na física nós temos aí um capítulo sobre energia. E eu quero ligar, né, a fé, o propósito, às energias potenciais e à energia cinética. Nós bem sabemos, mesmo você que está aí em casa, acredito que já estudaste física e sabes que a energia potencial é aquela energia que está armazenada, Certo. está armazenada dentro de nós, mas a energia cinética é por conta do movimento, nós vamos ganhar esse tipo de energia. Pastor, mediante essa toda a estrutura, eu falo da massa, da velocidade dinâmica da vida, a energia potencial vem nos trazer isso. Você está parado, está estagnado, tu acreditas em algo, queres chegar num ponto, mas não tens o movimento necessário. Pastor, como é que nós podemos olhar para essa filosofia e construir homens e mulheres de fé, que é para conseguir sentar e construir um negócio e alavancar esse próprio negócio? É importante percebermos que quer física, ciência, tudo começa dentro daquilo que é o propósito de Deus, o plano de Deus sobre a humanidade. Tudo começou aqui. Tudo começa quando Deus no céu decide criar o homem. Ok. Quando Deus no céu decide criar o homem, Ele estabelece qual é o propósito pelo qual o homem devia ser criado. Em em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Ok. a Bíblia fala que então Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O mais profundo é que Deus não para ali. Ok. Deus diz que o homem domine sobre a face da terra. Ok. Domine sobre os animais, domine sobre todo o resto que existisse. Ou seja, o propósito pelo qual o homem foi criado foi estabelecido tão logo na criação. Ok. A perspectiva é que quando cria-se alguma coisa, tu estabeleces o propósito pelo qual esse objeto poderá ser utilizado. Ok. O primeiro homem que inventou o copo, ele estabeleceu o propósito pelo copo. E ele identificou a necessidade. Quando ele identifica a necessidade, ele percebe que precisava de alguma coisa para beber água. Ok. E nesse instante ele decidiu criar alguma coisa. Agora, independentemente do propósito que a gente dá a esse copo dentro das nossas casas, mas o primeiro propósito foi estabelecido pelo Criador, pelo homem que idealizou o copo. Certo. Ok? Hoje, há casas que utilizam um copo para poder medir arroz. Sim. Antes de cozinhar, mesmo. Antes de cozinhar, mas não é o propósito. Sim. Ou Realmente. seja, independentemente da Entendi. utilidade que a gente está dando nele, Ok. ok? Mas o propósito foi definido anteriormente. Quer dizer, a base da criação dela não era para isso. Então, quando Deus cria o homem, Deus também estabelece o propósito pelo homem. Ok. Ok? Ele diz que o homem domine. Certo. Agora, o bom é que Deus está dizendo assim: o homem domine sobre os peixes, sobre os animais da terra e sobre tudo que tiver à sua volta. Certo. Esse é o fim pelo qual o homem foi criado. Certo. Se o homem foi criado para dominar, então há uma veia no homem com capacidade de liderar, Ok. de estar à frente de coisas. Ok. É nesse propósito que a gente precisa entender que todas as forças vivas dentro de nós, ela sempre vai levar o homem a estar à frente de alguma coisa. Ok. Então, nesse caso, primeiro o homem precisa entender qual é o seu propósito, que é para ele conseguir construir uma base de fé, mediante esse propósito, e seguir
para frente. Com certeza. Aí vai uma questão. O homem tem a filosofia, ou seja, a base da sua criação, o domínio do mundo. E ele não se sente capacitado para dominar, ou seja, uma ideia que ele criou, não tá capacitado para colocar ela em prática. Não acredita naquela ideia. E ele tem uma, como é que eu posso dizer? Tem um propósito com aquela ideia, que é me manter a minha sobrevivência, o meu sustento e tal, que é criar esse negócio, mas eu não tenho aquela energia. De onde é que vem essa energia, essa fé? Como é que ele pode construir essa fé dentro dele e colocar esse negócio na prática? Quando o homem percebe, todo negócio surge debaixo de uma necessidade. A ideia de todo um negócio surge por base debaixo de uma necessidade. Okay. Eu identifico uma necessidade, ok? E entendo que eu preciso supri-la. Ok. Se não identificar uma necessidade, então você simplesmente vai replicar o que os outros já começaram. Ok. Todo grande homem identificou essa necessidade. Um homem parou e identificou a necessidade de beber água, por exemplo. Certo. Criou o copo. Ok. Mas o outro homem parou e olhou para aquele copo e entendeu que aquele copo devia ser necessário na casa de todo mundo. Ok. Yeah. Então, quando você tem uma ideia de negócio, quando você entende que é uma necessidade, você começa a construir uma solução. Ok. Enquanto você não criar uma solução, enquanto você não tiver capacidade de olhar para alguma necessidade e criar uma solução, você é igual a todo mundo no setor de negócio. Você é alguém que vai consumir aquilo que os outros vão trazer para você. Mas quando tu olhares para a necessidade de construir uma solução, você está a marcar o primeiro passo para aquilo que é o empreendedorismo. Okay. Porque você pode até não ter os meios, mas tu tens ideia, identificaste a necessidade, identificaste uma solução. Certo. E aí vai. Eu tenho a ideia, identifiquei a necessidade, coloquei fé. Mas eu não sei gerir. Ok. Esse é o outro ponto. Primeiro, okay. vamos tocar aqui em fé. Estamos a falar muito sobre fé, se calhar vale a pena trazer aqui uma definição bíblica exata sobre fé. Do ponto de vista bíblico, Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas do que não se vê. Ou seja, a fé é um fundamento. Certo. Um fundamento é uma substância. Certo. A fé é uma substância que te dá a capacidade de aceitar que aquilo que você pediu, que aquilo que você deseja, ela já é uma realidade antes mesmo de não termos visto. Ok. Ou seja, você não viu, mas você crê que isso pode se tornar uma realidade. Agora, a perspectiva é que uns acreditam, outros creem. Ok? Acreditar é a capacidade de nós esperarmos em alguma coisa que nós sabemos que há de vir. Ou seja, olhando para a perspectiva de que aquele que nos prometeu tem capacidade para trazê-lo. Acreditar. Vou dar um exemplo. Imagina que tu, Stefano, me diz assim, olha, eu vou te dar 100 kwanzas. Ok. Eu sei que tu tens capacidade de me dar 100 kwanzas. Certo. Ok? Certo. E eu estou em casa expectante e acredito que o Stefano vai me dar 100 receber os 100 kwanzas. Eu vou receber 100 kwanzas. Ok. Agora, a fé é mais do que isso. A fé e a fé que eu quero levar para as pessoas aqui entender. A fé é crer e crer é fazer. Ok. Quer dizer, o acreditar e o crer tem aqui uma diferença. Acreditar eu fico estagnado. E quando eu creio, eu vou fazer. Vou à ação, no caso. Vou partir para uma ação. Não existe fé fora disso. Por isso é que Tiago disse, ok, tu tens fé, mas eu não vejo as tuas obras. Então isso é falso. Uau. Mas Tiago está dizendo assim, olha, então eu pelas minhas obras vou te mostrar a minha fé. Ok. Ou seja, aquilo que eu faço vai demonstrar que eu tenho fé. Então se eu tenho fé, eu faço. Uau. Nesse caso eu tenho um projeto desenhado, está no papel, eu acredito tanto naquele projeto, mas não creio que vai funcionar porque não coloco ele em ação. Enquanto eu não partir para ação, esse projeto é um projeto. Uau.
E, pastor, eu quero trazer É uma aqui, ideia só. Quero trazer aqui ainda bem que o pastor colocou essa questão do acreditar e crer. Quero trazer aqui uma reflexão, né? Uma reflexão e depois eu espero, né, o argumento do pastor. Pastor, será que nós, os cristãos... Eu sou cristão, pessoal. Eu acredito que tu também que estás em casa és cristão. Nós, os cristãos, negociamos a nossa fé com Deus ou colocamos mesmo a essência real da fé? Ou seja, não coloco a minha fé como um negócio, uma troca com Deus. Deus, se tu fizeres isso para mim, eu vou fazer isso para ti. Acho que é isso. Isso é muito recorrente entre nós, cristãos. Não sei qual é o ponto de vista do pastor quanto a essa questão. Perspectiva do não termos entendido perfeitamente quem é Deus. Uau. Quando nós percebemos realmente quem é Deus, sabemos que a gente não se pode negociar com Deus, primeiro. Segundo, o segundo ponto é o fato de nós não entendermos qual é a nossa posição como filhos de Deus. Uau. Se nós entendermos qual é a nossa posição como filhos de Deus, então nós vamos perceber que com Deus não se negocia. E tudo aquilo que nós tentamos negociar com Deus, Deus já nos tem dado. Uau. Efésios capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que o Senhor iria nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você pode decidir acreditar que isso está a falar de coisas espirituais, ok? E para ti pode não ter impacto na tua vida física, mas você pode também acreditar que tudo que é físico, ele primeiramente é espiritual. Uau. Ok? Tudo que é físico, primeiramente é espiritual. Ou seja, estou a falar sobre todas as nossas necessidades, sobre bênçãos. Toda a bênção que a gente precisa receber diante de Deus, Deus já disponibilizou. A Bíblia diz que Deus já nos deu. Uau. Nós precisamos ter disposição para receber o que Deus já nos deu. Uau. Lembra? A Bíblia fala um pouquinho sobre a perspectiva do filho pródigo. Okay. Um filho que pegou e saiu e foi gastar a parte dele da herança. E um filho que ficou em casa. Okay. E o filho que ficou em casa, ele olhou para o pai, quando o pródigo voltou, ele disse, eu estou contigo todos os dias, e nenhuma cabra, nenhum animalzinho, você me dá alguma coisa para ir partilhar com os meus amigos. E ele disse, você está comigo todos os dias. Estás sempre aqui. O pai está a dizer, tudo que eu tenho é teu, ok? Então, muitas vezes nós não percebemos a nossa posição. Então, nós estamos pedindo para Deus, e a perspectiva é que nós entendemos que Deus vai nos dar, porque nós lhe prometemos alguma coisa. Deus não responde a nossa oração porque nós lhe pedimos alguma coisa. Okay. Porque boa parte do que nós pedimos, para não falar boa parte não, tudo que nós pedimos a Deus, Deus está à disposição para nos dar. Mateus capítulo 7, versículo 8, a Bíblia diz, pedi e recebeis. Se você pediu, você recebe. Okay. A outra versão diz, quem pede, recebe. Naturalmente, você pode entender que quem pedir alguma coisa de Deus, certamente recebe. Não, então, pastor, aquela perspectiva que está em Tiago, pedis não recebeis porque pedis mal. Viu o que o Tiago disse? O problema não é ter pedido a Deus. Quando você pedir mal, você não recebe. Mas se você pedir bem, você recebe. Uau. Pastor, eu estou a entrar assim na frequência. E eu estou a gostar da nossa conversa. Só estamos no princípio. Mas, pessoal, você que está aí em casa, tu precisas acreditar em Deus, ok? Tu precisas acreditar em Cristo. E acreditar que esse teu projeto que está no papel, se tu colocares fé, crê nesse projeto, ele vai se concretizar e vai trazer muito retorno. Pastor, qual é a mentalidade da nossa juventude hoje quanto à fé, quanto a Deus? Eu ainda não quero pegar na gestão e no propósito, porque eu quero que ele lá em casa sinta-se construído na base da fé, que é para conseguir depois alinhar essa fé ao propósito e depois conseguir gerir a fé dentro do propósito. Pastor, qual é a mentalidade da nossa juventude diante dessa questão? Deus, fé, Jesus. Há no ser humano toda a necessidade, todo homem que nasce tem isso, tem um entendimento de que Deus existe. Ok? Ele pode não chamá-lo diretamente Deus, mas todo ser humano entende que há a existência de um ser supremo. Okay. E todo ser humano acredita em alguma coisa. Okay.
ok? E tu paras e pensas assim, quando tu começas a estudar um pouquinho a história, a geografia, tu percebes que ao longo de algum tempo, nós tivemos um período em que as pessoas pensavam assim, olham para as plantas e dizem assim, olha, a planta é Deus. Entendo que Ele é que gerou tudo para mim. Ok. Outro ser humano para e olha, por exemplo, para o Sol, diz, há um astro supremo, grande. Não, isso é Deus. E se rende a Ele. Ok? E nós vivemos um período em que, independentemente de como muitas vezes nós olhamos a igreja posicionada na esfera social, e os homens vão construindo uma ideia sobre Deus. Ok. E isso tem levado muita gente a entender que, ok, eu resolvo os meus problemas por mim mesmo, baseado nas minhas experiências, e eu vou ter resultado. Então deixo de olhar para Deus como quem me pode gerar todas as coisas e entendo que eu mesmo posso gerá-lo. Ok. Mas, no final de todas as coisas, quando lhe sobrevém alguma situação, e a primeira coisa que tu gritas é, ai, Deus. Ai, meu Deus. alguém pode dizer, olha, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, tudo o que acontece é fruto do acaso. Primeira coisa que você percebe é que quem entra para o hospital e Uau. não consegue mais de lá sair, então não é o acaso. Socorro é Deus. Okay? Quando tu percebes que tu estás no momento mais aflito da tua vida, ok? Yeah. E tu percebes que não há solução, tu percebes que há um Deus. Agora, o problema é, e o maior de todos os problemas, é que nós construímos as nossas vidas pensando que a vida acaba após a morte. Ok. Mas a vida não acaba após a morte. E a juventude precisa parar e pensar que todos nós... Olha para mim, eu entrei para o ministério muito cedo, 16 anos atrás. Ok. E passou esse tempo. Ok. E não perdi a minha juventude. E estamos Pelo aqui. contrário, ganhei. Uau, eu estou a gostar, vou continuar gostando assim da nossa conversa. Eu sou muito fã dos meus convidados e eu Boa. tenho deixado isso patente para tu que está aí em casa, né? Sou muito fã dos nossos convidados. E você que está aí, deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilhe essa conversa, subscreva o canal, porque do jeito que eu sou fã dos nossos convidados e do conhecimento que eles trazem aqui na mesa do Oxfam Podcast, tu poderás lembrar dessa conversa. Se tu deixares o teu comentário, porque as pessoas vão clicar no teu comentário e vai ficar algo registrado. Então, subscreva o canal, comenta, compartilha, deixa o teu like. Pastor, eu fiz essa pergunta aqui para fazer o plugin da próxima pergunta que vem, né? É sobre a nossa banalização. A nossa banalização. Porque, pastor, ele que tem o projeto dele no papel, colocou o projeto em prática. Mas esse projeto lhe leva a cometer algumas questões moralmente impróprias, moralmente ilícitas. Como é que a ética do reino poderá ajudar na estratégia desse jovem? É o negócio dele. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Abrir um bar. Imoralmente, aí tem uma questão. Uns dizem que pode beber, outros dizem que não, pode vender cerveja, outros dizem que não. Então a minha questão é, eu coloquei um negócio a funcionar, mas a moralidade, o lado moral, coloca algumas questões do meu negócio questionável. Como é que a ética do reino pode ajudar esse jovem a alavancar o seu negócio? Eu acho essa pergunta uma pergunta essencial e eu acredito que devia ser mais debatido, inclusive, não só no fórum empresarial, mas do ponto de vista abrangente no seio da sociedade nacional. Okay. Porque boa parte dos negócios, boa parte dos empresários, isso é uma questão muito essencial. Se não está a ferir algum princípio ético na aplicação do negócio, está a ferir algum princípio ético na forma como trata os seus funcionários. Ok. Na forma como lida com
com os seus liderados, clientes. Ok? a subfaturação. É importante nós termos isso em mente, é importante nós entendermos que o mais importante de todas as coisas é nossa identidade. Uau. E a nossa credibilidade. Se nós não tivermos ideia da nossa integridade como filhos de Deus, e não só como filhos de Deus, como seres humanos, como empresários, percebemos o que a ética nos traz, ela nos faz entender que, independentemente dos lucros não sacrificam princípios. Lucros não sacrificam princípios. Yeah. Nós não podemos carregar a ideia de que, por causa do lucro, eu vou sacrificar algum princípio. Uau. Os princípios, elas funcionam como fundamento, como base que determina nossos valores. E, independentemente de qualquer coisa, a tua honra, a tua integridade, ela não pode ser medida por um mero momento, por um mero lucro, por um meio negócio a ser feito. Um exemplo muito profundo é quando nós olhamos na Bíblia, por exemplo, Daniel. A Bíblia diz em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel negou ter que comer o manjar do rei. Ok? Yeah. Mas ele estava lá com todo mundo, tinha uma grande oportunidade, a baita oportunidade de vou ser escolhido para servir no palácio do rei. Quando todos os meus irmãos estão todos a viver no cativeiro, ele era dos poucos que estavam sendo colocados dentro do palácio. Okay. Mas mesmo assim, ele decidiu, ele e os amigos, não se contaminarem com o manjar do rei. Era uma grande oportunidade. Então, como filhos de Deus, como empresários, nós precisamos entender isso. A ética que nós carregamos no reino, ela funciona como freio para proteger a nossa integridade. Se você conhece princípios bíblicos, e boa parte de nós cresceu em fóruns cristãos, boa parte dos empresários cresceu dentro desses princípios, primeira coisa é entender o que é que fere os meus princípios com Deus. Okay. O meu negócio, o meu próximo negócio é uma necessidade de alguém, eu tenho a solução. Mas essa solução, aonde Deus se encaixa nisso? Okay? Não é só sobre fazer negócio. Não é só sobre empreender, não é só sobre conseguir tirar uma nota do bolso de alguém. É sobre trazer algo que vai gerar aquilo que é o legado para a próxima geração. Teus filhos amanhã, que ideia terão? Agora, a perspectiva sobre queremos ter tudo hoje, muitas vezes leva-nos a ferir os princípios. Outro ponto essencial é a perspectiva sobre queremos ter tudo hoje, faz-nos banalizar aquilo que são princípios importantes para a vida. Por isso, um ganho imediato nunca compensa a perda de uma credibilidade ou a perda de uma bênção. Amém. Nesse caso, uau, estou dentro da frequência. Estou dentro da frequência. Você que está aí em casa, estamos a aprender com o pastor, cuidado com a tua identidade. Acho que nós em programação, você que está aí em casa, se estudaste programação, sabe disso que eu estou a falar, existe um ID dentro de quase todos os atributos que uma entidade pode ter. Isso é database, ou seja, banco de dados. O banco de dados é um conjunto de várias e várias informações e cada informação tem um conjunto de dados. E existe um dado importante que não pode comprometer os outros dados, que é o teu ID, a tua identidade. Pastor, quando é que o empresário, o profissional, sente, ou quando é que ele pode sair da bolha, da ferida espiritual e do discernimento da fé? Ele está em casa, o líder de feriu, isso só para aliviar a dor, porque o pastor falou daquele que, né, tem um negócio e fere a moral, ou seja, feriu o funcionário. E eu quero que o pastor, né, acalma também o funcionário que foi ferido. Quando é que ele pode se curar de uma ferida espiritual, de uma ferida física? Física não, vai no médico. Emocional.
emocional, obrigado. Uma ferida emocional, né? No trabalho aconteceu isso, talvez entrou dentro daquilo que é o burnout, né? Como é que ele pode se curar disso? Vou começar com um texto bíblico e essa é a base, esse é o fundamento e eu procuro andar nisso. Amém. A Bíblia nos ensina a andar em amor. Amém. Segundo a Bíblia diz, a ninguém deveis nada, Romanos. A ninguém devais nada a não ser o amor. Ok. Nós somos devedores do amor um do outro. Ok. E o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. O amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Uau. Sempre que alguém diz que nos ama, ele precisa estar disposto a decidir alguma coisa. E a decisão é essa. Quando eu decido te amar, eu estou a ir além daquilo que tu podes gerar para mim. Ok. Daquilo que tu podes dar para mim. Eu estou a ir além daquilo que eu posso receber. Quando eu falo que o amor é uma decisão e eu decidi amar-te a ti, eu estou a falar, independentemente das tuas incapacidades, independentemente daquilo que tu podes fazer para mim, Ok. o meu amor vai prevalecer. Eu decidi te amar. Uau. Okay? Esse é o primeiro ponto. E quer seja o líder e o liderado, eles devem se amar um ao outro. Ok. Então, cada um de nós está devendo amor para o outro. E em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo dá-nos uma perspectiva do como é que o amor é. Ele diz que o amor não tem interesse próprio. O amor não fere. O amor perdoa também. Ok. Quando você é ferido, você precisa aprender a liberar perdão. E perceber que na medida em que te ferem, você feriu outros. Uau. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina que, Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os que me têm ofendido. Ou seja, na medida que eu perdoo o outro, eu também espero que me perdoem. Ok. Okay? Perceba que se foste ferido por alguém, seja pelo teu líder, pelo teu colega de trabalho, por pessoas próximas, a primeira coisa que tu precisas fazer é liberar perdão. E liberar perdão não é curar o outro, é curar a você mesmo. Você está a colocar um antídoto que pode curar todas as feridas que você tem. Outro grande problema é percebermos que nós alimentamos aquilo que nos fere, em vez de nos alimentarmos aquilo que nos cura. Quando você percebe que alguém te feriu, você está aí em casa a meditar sobre a ferida. Como é que ele foi capaz? Como é que o meu chefe, por tudo que eu já fiz por essa empresa, tem esse tipo de comportamento? Ok. Você está alimentando isso. Quando você pode alimentar uma solução. Ele é um homem como eu, pode falhar como qualquer um, falhou comigo como eu já falhei com muitos outros. Precisamos olhar para isso e passarmos para frente. Outro ponto essencial é que para nós os homens, o perdão é proporcional ao tempo. O perdão é proporcional ao tempo. Nós esperamos que as feridas curem por causa do tempo. Ok. Então alguém te magoou há 2 meses atrás. Daqui a 5 anos você não tem o mesmo sentimento que você tinha no momento que a pessoa te feriu. Yeah. Para nós, os homens, é isso. Mas eu tenho uma definição para perdão do ponto de vista bíblico que é um pouquinho mais forte. Ele diz, essa é uma definição minha, e eu digo o seguinte: o perdão é a oportunidade que você dá à pessoa que falhou contra ti de estar no mesmo lugar que estava antes mesmo de ter ferido de ter gerado essa ferida em você. Ok. Okay? Se alguém te feriu, quando você diz que lhe perdoou, você lhe dá a oportunidade de estar no mesmo lugar que estava antes mesmo de ter te ferido. Ok. E é isso que Deus faz conosco. A Bíblia diz que o pecado causa barreira entre nós e o nosso Deus. Então, você está aqui com Deus e Deus está aqui. O pecado chega e entra no meio. Quando Deus te perdoa, esse pecado sai e vocês continuam o mesmo relacionamento. Ok. Mas se ele me ferir, eu vou decidir se ele anda comigo ou não, se pode ser mais meu amigo ou não, pode ser mais meu amigo ou não. E
Ok? Essa é a tua perspectiva como homem, porque você, como homem, tem outras coisas envolvidas. Mas quando você entende que, mais do que tudo isso, o amor, tudo crê, tudo suporta, ok? E não tem interesse próprio. Ok. Pastor, ele que está lá em casa, está a nos ouvir e vai continuar a nos ouvir até ao fim. Eu sei que não vais dar um close-off na nossa conversa, porque é uma conversa muito necessária. Acredito que principalmente a nossa juventude, precisa mesmo desse tipo de conversa. E nós, assim, acabamos de construir fé em ti. E eu acredito que tu vai conseguir se rever, se identificar naquilo que o pastor estava a falar sobre fé. Pastor, eu quero entrar na questão do propósito. Quando é que um homem ou uma mulher pode encontrar o seu propósito? Quais são os métodos que ele, ou sinais, né, que ele pode tomar na sua vida para saber que não, meu propósito é esse, meu propósito é aquele, e fazer coisas que se alinham ao seu propósito? Primeiro ponto essencial, eu falei aqui no princípio, que Deus definiu o propósito pelo homem. Desde o momento da criação. Ok? Imagine que quando a gente compra um copo, algum recipiente, algum utensílio doméstico, alguma coisa, tu vais, e mesmo quando tu compras um carro, o proprietário do carro, ele pega e gera-te um catálogo. E ele coloca vários botões lá. E ele começa a explicar, olha, esse botão serve para isso e aquele botão serve para aquilo. E é muito importante. A mesma coisa acontece quando tu compras um eletrodoméstico. Okay? Se algum homem precisa saber do seu propósito, precisa ir para o manual de Deus para entender o propósito pelo qual esse homem foi criado. Okay. Esse é o primeiro. Olhar para as Sagradas Escrituras, olhar para a Bíblia e procurar entender qual é o propósito. Segundo, ok, eu tenho um propósito universal, propósito geral, ok? Pelo qual eu fui criado. Agora eu preciso entender qual é o meu propósito de forma individual. Aqui tá, eu nasci para fazer o quê? Todos os dias eu estou a crescer. Qual é a nota que vai subindo dentro de mim? Certamente, se você é crente, eu ia lhe recomendar a falar com Deus para entender melhor qual é o propósito da tua vida. Olha, estudar mais a Bíblia. Mas senão tu vais perceber essa nota no teu espírito. A tua inclinação todos os dias. Todos os dias você está inclinado para alguma coisa. Okay. Quando tu descobres, a partir daquilo pelo qual tu estás inclinado, tu estás a entender um propósito pelo qual você foi criado. Como pessoa, eu preciso atender esse tipo de responsabilidade. Deus nunca vai revelar, ou nunca vai dar a entender a outras pessoas aquilo que é para a tua vida, aquilo que é para você, que você já não tenha sentido, ok, dentro de você mesmo, okay, um desejo para fazer. Acho que é a questão do talento e o dom. Yeah. Okay. Alguma coisa começa a ser gerada em você. Wow. Okay? Tu começas a perceber, não, esse tem um ritmo aqui. Eu acho que eu tenho mais inclinação para aquilo. Okay? E de alguma forma eu preciso chegar ali. Há uma coisa um pouquinho caricata, por exemplo, na minha vida, eu sempre quis fazer engenharia. Okay. O estranho é que eu quis fazer engenharia de petróleo. Uau. Ok? Yeah. Mas, por certas situações da vida, eu não fui fazer engenharia de petróleo. Então, eu fui fazer engenharia mecatrônica. Vê que nem sou elétrico. Yeah. Okay? E, de repente, tinha necessidade em empresas prestadoras de serviços para o ramo petrolífero. E eu entrei como engenheiro elétrico. Dentro do mesmo setor. Dentro de um setor que eu sempre desejava. Yeah. Ok? Tu começas a perceber que isso te alinha àquilo que você sempre desejou. Wow. Okay? O teu propósito está alinhado aos teus desejos todos os dias de vida. Ok? Yeah. Não estou a falar sobre coisas que você simplesmente assiste em TV. Estamos todos os dias ligados para as redes sociais. E olha, as redes sociais não nos constroem propósito. Os propósitos são construídos desde o princípio da nossa vida. Aquilo que nós estamos observando, absorvendo todos os dias, aquilo que os pais passam aos filhos desde que nascem,
Isso lhes ajuda a perceber por que eles nasceram. Ok. Vou pegar assim um gancho, desculpa cortar o pastor. Vou pegar um gancho e buscar assim também um bocado daquilo que é a minha essência. Yeah. O meu pai disse, depois da nona, né? Nona classe, em Angola vais para o médio. Yeah. O meu pai disse, precisas fazer gestão. Aham. E eu disse que não, eu sou da tecnologia, eu arranjo o telefone, quando buga aqui, a internet, eu tenho que fazer tecnologia. Yeah. Ele disse, está bem, sem problemas. Mas o meu sonho, desde pequeno, era engenharia informática. Yeah. Que eu dizia, eu vou fazer físicas biológicas e depois fazer petróleo no superior e Yeah. tal. E eu fiz o médio de informática. Boa. E depois o superior, ele, na paciência, no superior me pagou mesmo, universidade, estudei aí na Metodista, na CAOP. Estudei também engenharia informática. E depois bloqueou. Já não tem mais como pagar. Tu precisas ser homem para poder se sustentar, no caso. E eu vou para as ruas aprender e tal, e tal, e tal. E onde é que eu vou parar? Na gestão petrolífera. Boa. Quer dizer, eu sentia que o meu dom, a minha vocação é tecnologia. Mas afinal de contas era simplesmente um caminho que estava a se construir, que é para chegar no verdadeiro propósito, Yeah. que estava na voz do meu pai, gestão. Yeah. E depois desse propósito e com toda essa estrada, eu alinho a um propósito, do jeito que o pastor disse, que nós temos um propósito global, Yeah. que é Deus te fez para isso. Teu pai disse que tens de ser isso, mas você individualmente. Yeah. E eu encontrei que meu propósito individual é ensinar. E eu quis pedir também ao pastor para nos oferecer essa deixa que eu vi o pastor falar sobre filhos e pai, Yeah. dentro daquilo que é questão de propósito. Como é que um pai pode guiar, alinhar o seu filho no propósito que ele já identificou no seu filho e amanhã não chocar com o propósito do seu próprio filho? Porque o meu não chocou, graças a Deus, não chocou. Não, os pais têm que identificar isso desde pequeno. Ok. Há pais, eu já ouvi pais a dizer assim, olha, o meu filho, quando era mais pequeno, gostava de cantar. Yeah. E depois o filho cresceu e se tornou um cantor. Yeah. Ok? O grande problema, e aqui isso é problema, nós temos que achar uma solução. São os pais que tentam se realizar nos filhos. Ok. Há muitos pais que tentam se realizar nos filhos. Aquilo que ele não conseguiu realizar-se, ok? Ele tenta se realizar no filho. Mas a perspectiva é, tu identificas o teu filho naquilo que ele está a desenvolver e ajudas ele a se tornar melhor. Tu vais descomplicar todo o resto do caminho do teu filho. Há muita gente que não chegou no cumprimento do propósito, porque o pai tentou se realizar no propósito dele. E esse é uma maca. Esse é um problema. Okay? Não, mas olha, o pai não tinha oportunidades. Okay? Às vezes, se calhar, é daquela, ok, não tinha dinheiro, então tivemos que lhe meter aí, fazer um outro curso. Mas olha, se ele trabalhar arduamente no propósito, por isso é que, como filhos, e a altura de manifestação do cumprimento daquilo pelo qual nós nascemos para fazer, começa a ser quando a gente começa a atingir a nossa idade adulta, a nossa juventude, tu começas a perceber mais, olha, eu nasci para aquilo, tu começas a se envolver mais naquilo, tu vais ver que você vai chegar lá. Então, temos a questão do pai, que sempre sonhou ter um filho médico, e um filho que quis sempre fazer engenharia, daqui a pouco, ok? O pai meteu o filho no Instituto de Saúde, quando o filho sempre quis ser engenheiro. Muito longe, né? Yeah. Aparentemente muito longe. Yeah. Mas eu quero dizer para você, por exemplo, que está numa situação de gênero que, ainda assim, o sonho pelo qual você nasceu, o propósito pelo qual você nasceu, não está morto. Yeah. Ele não está morto porque você pode ser um médico e cumpres bem o teu papel como médico, não obstante, você pode gerar uma empresa que pode ser solução para problemas de engenharia. Wow. Mas eu não sei, ok? Tu podes ter consultores, pode ter pessoas que podem estar ao teu lado e acreditar nessa visão que Deus sempre colocou dentro de você. Uau. Bom. Pastor, num cenário, ou seja, no nosso contexto,
né? Angola é muito desafiador. Yeah. E a questão de propósito, de objetivos de vida, fins de vida, ainda é uma dor de cabeça tremenda para os nossos jovens. E eu quero assim pedir ao pastor, né? Já entendemos a fé, já entendemos o alinhamento do propósito. Quando é que esse homem ou essa mulher lá em casa pode sentar e alinhar, cruzar as suas ideias com o seu propósito e a sua fé, criar ou alavancar um negócio? Desde o momento que cada um de nós tiver a oportunidade de parar para a vida e entender que o meu propósito está em trazer soluções para necessidades de outras pessoas. Há uns minutos atrás estávamos a falar sobre isso. Estávamos a falar sobre a perspectiva de que tu vais gerar um negócio debaixo de um problema que tu encontras e tu estás a trazer uma solução. Yeah. Okay. Tu identificas a necessidade. Quando tu olhas para o teu propósito, tu precisas entender qual é o meu propósito. O meu propósito responde o clamor de alguém. Ok. Ok? Porque, independentemente de qualquer que seja, o teu propósito pode responder o problema de alguém. Yeah. Então, tu começas a estudar como é que tu podes melhorar isso de forma a te gerar dinheiro. Então, tu olhas, por exemplo, para isso, tu olhas para ti e entendes assim, olha, eu nasci para poder gerar pessoas que nasceram para cantar, por exemplo. Ok, eles têm talentos para cantar. Eles têm uma voz que não é igual à minha, né? Mas tem uma voz assim, bem... Meiga, bem apropriada para o canto. Eles, quando vão para a escola do canto, o professor lhe pergunta o que é que ele veio mais fazer aqui. Yeah. Ok? Ele diz... Essa pessoa, ele pode decidir ser o cantor dos palcos, que no final do show recebe o cachê e vai para casa. Ou ele também pode olhar para aquilo e dizer assim, olha, ok, eu canto, eu até tenho fama, mas eu posso abrir agora uma escola de música e posso treinar outras pessoas para tal. Ok. Ok? Identifica uma necessidade. Há pessoas que querem ser como eu. Há pessoas que querem cantar como eu. Se calhar não tem o mesmo nível, não tem o mesmo timbre, não tem a mesma nota, não tem aquelas coisas necessárias. E eu vou pegar no que eu tenho e vou colocar à disposição para as pessoas. Porque no final de tudo é isso. O propósito das nossas vidas vai estar sempre ligado a servir-nos os outros. Uau. Mais do que dinheiro, nós estamos servindo pessoas. Ok. Você aí em casa. O teu propósito deve servir. Deve servir. E pastor, já entrando naquilo que é o contexto de gestão, ele tem fé. Tem propósito, alinhou um propósito ao negócio, criou esse negócio. Quais são as chaves para a boa gestão dos negócios em diferentes setores ou áreas? Qual é a chave? Ou quais são essas chaves? Eu aprendi com o meu antigo diretor. Ok. Ele dizia o seguinte, coloque sempre na mente, teus clientes, eles aceitam engano. Aceitam engano. Mas não aceitam ser enganados. Uau! Teus clientes aceitam enganos, mas não aceitam ser enganados. Então, o que eu estou a falar são valores, são princípios. Okay. A chave para se ter sucesso em qualquer negócio é olhares para aquilo que são os teus valores e nunca feri-los. Okay. O dia que você começa a ferir os teus princípios e os teus valores, você está a cair para aquilo que será o precipício para acabar com o teu negócio. Wow. Então, olha para os teus valores
como gestor, para os valores da tua organização e mesmo quando tiver que contratar, contrate pessoas que se alinham ao teu valor. Se não tiver isso, e uma grande estratégia, eu aprendi isso, eu por um tempo trabalhei numa das multinacionais, uma empresa do ramo da construção civil, e eles fazem... O nome da empresa? Não. Ah, ok. Bom, Mas pode sim. Não. Se É o tiver seguinte, tudo bem. uma das coisas bem importantes que eu aprendi nessa empresa é a aculturação. Ok. Você pode ter entrado para essa empresa sem ter tido a consciência de qual é o propósito daquela empresa. Eles trabalham para te aculturar naquilo que é Quer o dizer, propósito da empresa. adaptar-te à cultura Empresarial. Eles trabalham os funcionários na identidade da empresa, naquilo que são os valores da empresa. Ok. E eles mostram que aqueles valores não são simplesmente valores para a organização, mas são valores para a vida. Uau. Yeah. Então o gestor, dono de qualquer negócio, ele tem que entender que os valores da sua empresa não podem ser só valores da tua organização. Não pode ser só valor da corporação. Só é valor quando nós estamos lá dentro. Quando estamos fora, já não é valor. Ok? Você é o gestor que dentro da empresa prima certos valores, mas fora dele quebra esses valores. Ok. Pelo contrário, tu precisas garantir com que esses valores sejam valores para a vida. Uau. Então, você que é gestor, você que é empreendedor, principalmente os empreendedores, quebramos muitos nossos valores. Tu dizes que eu filmo, eu já cometi esse erro, e várias vezes. Eu filmo 2 horas e 2 horas são X. Se passar 2 horas, tu tem que colocar um cachê em cima. Mas você depois, naquele ritmo, na emoção, tu passas e quebras esse valor, esse princípio que tu definiu dentro do teu negócio. Então, eu quis perguntar assim no pastor, o que é que falta nos empreendedores para consolidarem, né, aquilo que é os valores, os princípios definidos dentro do seu negócio, para estar bem pautado, tanto nele como empreendedor, quanto nas pessoas que vão trabalhar com ele? Um dos pontos essenciais é, se tu ires para boa parte dos empreendedores, tu sentas com eles e lhe perguntas assim, o que é que ele tem escrito sobre missão, valores e visão do seu negócio? Muitos não têm. Não tem escrito. Se não tens escrito, tudo o que você fala pode passar. Tu podes dizer assim, olha, os meus valores são esses, mas se tu não tens eles escrito, amanhã tu vais quebrar. Porque ninguém vai te cobrar. Ok. Tu tens que tornar os teus valores bem patentes, a fim de que outros possam se tornar vigilantes. Eles podem passar a vigiar você naqueles teus valores. Certo. Tipo a policiar. Possam policiar os teus valores. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto essencial é, o empreendedor, ele está à busca de mais lucros. Então, ele está disposto a fazer além daquilo que está fora dos seus valores, daquilo que ele definiu, para conseguir buscar dinheiro. Uau. Pastor. Eu conversei com alguém há 2 sábados atrás. Estávamos juntos no encontro e ele disse, olha, me apareceu um negócio de gênero e eu não consegui responder. E eu sei que essa pessoa tem um negócio num outro ramo bem diferente disso que nós estávamos a falar. E ele perguntou, Vassilique, tu não me ligaste por quê? Eu ia te arranjar também isso. Ok? Calma. Quais são os teus valores? Quais são os teus princípios? Ok? Quem faz tudo não faz nada. Quem faz tudo não faz nada. Uau. Pastor Vassilique Cardoso, nosso servo, nosso pai, nosso amigo, um bom homem, pessoal. E eu sei que tu consegue notar isso do pouco tempo, da conversa, das oferendas que ele está a nos oferecer. Pastor Vassilique, eu sei que o pastor lida com várias pessoas eu chamo isso de rótulo, de distintos rótulos sociais. Pastor, quando o pastor vai liderar, qual é o segredo da boa liderança
que o pastor tem aplicado? Qual é o segredo da boa liderança? Acho que isso também ajuda nisso que o pastor acabou de falar sobre a boa gestão, as chaves da boa gestão. E o pastor falou e muito bem sobre a missão, visão e valor, que temos pecado muito. E eu quis que o pastor nos ajudasse também assim, a construir o líder. Né? Qual é a chave da boa liderança, pastor? Primeiro, está ligado ao caráter do líder. Caráter. O caráter do líder é o DNA da organização. Ok. Vou repetir. O caráter do líder é o DNA da sua organização. A Bíblia diz que a integridade dos retos os guia. Um líder íntegro, ele vai levar essa cultura dentro da sua organização. E isso vai atrair outras pessoas. Certo. Okay? Tu perguntas para certas pessoas o que lhes mantém dentro de uma organização. Às vezes não é o salário. É a forma como o líder impacta a pessoa. Certo. Isso é importante. E um outro erro dos líderes é pensar que tudo vai acabar hoje. Okay? Ou seja, vamos fazer isso, eles só pensam no presente. Isso é o mais correto. Um líder, um gestor, ele tem que ter a capacidade de não pensar só no presente. A Bíblia, em Provérbios 13, 22, a Bíblia diz que o homem do bem, ele deixa herança aos filhos dos seus filhos. Ok. Até os seus netos, a geração, as suas descendências. É aqui onde nós temos que trabalhar, líderes. Nós temos que trabalhar o nosso caráter como gestor, para que possam reter talentos, porque as pessoas trabalham onde há confiança e onde há justiça. Ok. E nós precisamos trabalhar nisso. E pastor, quando o pastor está a montar um plano de negócio, o que o pastor sente que não pode faltar nesse plano de negócio? Para mim é essencial que sempre se torne claro. A primeira coisa que precisa ser claro é qual é a ideia desse negócio. Okay. O que é que esse negócio vai responder para as pessoas? Sempre na tecla necessidade. O que é que ele vai responder? Como é que eu posso contribuir na vida dessas pessoas? A ideia é que cada negócio contribua na sociedade em alguma coisa. No final de tudo, quando eu bebo uma água, eu bebi essa água. Okay. E depois? O que acontece? O que acontece? Ok? Isso define muito a natureza do meu próximo negócio. Sabe? Nós estamos aqui agora a gravar isso. Mas a perspectiva é depois disso. Ok. Eu vou para casa, mas a próxima geração pode ser impactada com isso. Certo. E vai ser. E Okay? então assim. E eu não estou a falar dessa geração. Estou a falar de uma geração que vem após a nossa. Ok. O teu negócio é para quanto tempo? Long time. Tem que definir. Tem que definir. Mas nós olhamos, pessoas estão criando negócios para hoje. O que vai matar o teu negócio é a tua falta de caráter. Uau. O teu negócio acaba quando quando você começa a apresentar debilidades no teu caráter. Uau. Sem caráter. Pessoas vão começar a deixar de acreditar em você. Pessoas vão deixar de... Porque o que é que nós vendemos para as pessoas? O que é que eu vou vender no meu próximo funcionário? O que, pastor? Aquilo que as pessoas mais procuram. Confiança, integridade. Mais do que salário. Quanto mais confia, mais entrega. Mais entrega. Uau. Ok? Se eles não confiarem em mim, daqui a pouco, eles vão encontrar um outro lugar, um outro empresário, um outro gestor, a lhe gerar a confiança que eu não gerei. Uau. Posso? Pessoal, você aí em casa, estamos assim a continuar com aquilo que é a nossa conversa. E o pastor acabou de nos dar luzes e eu quero aproveitar essa luz para entrar mais ao fundo do túnel.
Pastor, definimos um plano de negócio e agora quero vender. Qual é o segredo do processo de venda na visão do pastor Vasilik? Quando você identifica a necessidade, você planeja como chegar até os teus clientes. Yeah. Os teus clientes estão à procura daquilo que lhes satisfaz. Okay. Então, quando eu vender esse copo, eu não preciso que ele aparente ser um copo bonito. Ele precisa ser. Ok? Yeah. Porque há muita coisa que é aparente. Mas não. Consigo vender ao meu primeiro cliente. O meu primeiro cliente, ele vai determinar se esse negócio pode, ou se esse produto pode ser vendido a outras pessoas ou não. Ok. Porque eles vão receber e eles vão dizer, não, olha, tem aparência de algo de qualidade, mas não é. Okay. Então não compre. E alguém vai dizer assim, não, olha, comprem aquilo porque aquilo é de qualidade. E não vão se arrepender. Uau. Nesse caso, qualidade do produto. Qualidade do produto é essencial. Sem qualidade, não venda, por favor. Não entrega algo sem qualidade no consumidor final. Por isso está ligado de novo à integridade, ao caráter. Integridade. Você empreendedor, por favor, cultive o dom ou a essência do caráter em ti. Preserve o teu caráter. E o pastor está aqui a nos oferecer essa grande oferenda. Aproveite, colhe. Porque quando tu se construires com base no teu caráter, a tua geração, aquele da tua descendência vai te agradecer. Vai te agradecer. Pastor, eu quero tocar... Um outro ponto aí, antes de entrar. Um ponto essencial que precisamos perceber é, por exemplo, não são apenas as estratégias comerciais que vão sustentar a nossa liderança. Uau. Jesus fala, por exemplo, sobre uma casa edificada sobre a rocha. Em Mateus capítulo 7, 24 a 25. Ele mostra que a casa que foi edificada sobre a rocha, ou seja, tinha duas casas para serem edificadas. Um homem pegou e edificou a casa dele sobre uma rocha. O outro homem pegou e edificou a sua casa sobre a areia. Okay? E tendo vindo as tempestades, a da rocha permaneceu, a da areia foi levada. Primeiro, não estamos olhando a condição do material da casa edificada sobre a rocha. Ou seja, alguém poderia ter usado o melhor do mercado, mas tendo edificado na areia. Ok? Então, as estratégias podem mudar com o mercado. Okay. Mas os valores sólidos, eles sempre mantêm o negócio firme. Uau. O negócio, à prova de falhas, é um negócio que se apoia nos seus princípios. O negócio, à prova de falhas, é um negócio que está sempre apoiado nos princípios. Sustente os teus princípios. E mais uma vez, pastor, agradeço intensamente essa nossa conversa. E nós vamos continuar, pessoal. Ainda não terminamos. Fica aí a nos ouvir, porque agora quero entrar dentro de uma questão assim um bocado mais sensível para você que está aí em casa. Pastor, temos assim uma pergunta cultural aqui no Oxfam Podcast. E a pergunta é, pastor, qual foi o desafio profissional no reino, no ministério, no caso, ministerial, que mais desafiou a tua carreira? Pastor tem 2 carreiras ou mais. Quais foram os desafios que mais desafiaram o pastor, né? E como é que o pastor deu volta por cima? E também oferecendo assim o tempo ao pastor para poder falar dos projetos, quem é o pastor e tudo que for possível nos oferecer. Mas a pergunta-chave é essa. Qual foi o desafio que mais desafiou o pastor? Primeiro, nós, como pastor, eu acho que o maior desafio da nossa vida, enquanto ministro, enquanto pastor, foi há sensivelmente 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás. Nós tínhamos uma igreja grande e de repente todo mundo foi embora. Uau!
Uau. Né? E quase todo mundo foi embora. E ficamos assim, e foi um período assim bem difícil. Bem difícil. Porque e tu começas a questionar o teu ministério, tu começas a entender, Deus me chamou para aquilo. Okay? Então nós nos reerguemos, nós sabíamos o chamado que tínhamos e então nós fazíamos os cultos e tu ias para o culto e às vezes não tinha ninguém no culto. Dia de culto e a igreja não tem ninguém, então eu ficava a orar lá na igreja e de repente vinha alguém lá atrás e espreitava, tem lá alguém a orar? Vou entrar também. E assim sucessivamente. Mas nós confiamos em Deus. A primeira coisa que nós percebemos é, independentemente de todas as circunstâncias, nós andamos por fé e não por vista. Como eu disse aqui no princípio, fé é fazer. Fé não é ficar sentado à espera. Alguém está sentado em casa à espera que aquele projeto saia do papel e comece a andar. Uau. O propósito vai andar quando você se levantar para andar. Tu precisas entender que eu fui chamado para aquilo e eu vou fazer aquilo. Do ponto de vista empresarial, os desafios eles acontecem todos os dias. Todos os dias nós temos desafios na vida. Tu tens a pressão do tempo para entregar projeto, para entregar as coisas. E tu percebes, eu recebi o meu primeiro desafio, era fazer um projeto do setor petrolífero, que nunca havia sido feito numa... Nós nunca havíamos implementado aquilo. Okay. E eu não vou falar muito detalhado, porque são coisas assim muito específicas. Existe complexo, pessoal. Então, mas era um desafio grande, tínhamos que mudar certas coisas. Ok. E eu estava a entrar para a empresa, foi um dos primeiros projetos que eu recebi. E eu tinha que buscar tudo do zero. Uau. Tinha que aplicar todo o conhecimento. Isso custou-me uma passagem de ano com a família. Para implementar. Implementamos. Está a trabalhar até hoje. Eu digo assim, eu vou deixando minha marca em todos os setores que eu passo. Amém. Então, Deus agradece. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer. Um outro momento desafiador foi a minha primeira oportunidade de emprego. A primeira grande oportunidade de emprego. Também foi numa empresa multinacional do setor de construção. E estávamos a trabalhar para gerar energia no país. E isso calhou no mesmo período que a minha recepção de diploma da universidade. Ok. Então eu tinha que vir para a recepção do diploma, para as defesas, eu tinha que estar lá fazer. E estive lá, porque o diploma devia vir depois. Okay? Não que eu já havia defendido, já tinha o valor, era só ver o momento da entrega, a ortoga. A ortoga para mim não era tão importante quanto o período marcante da primeira inauguração, daquele projeto, ao que havíamos trabalhado com muito prazer, muita dedicação. Dedicação, gosto, entrega. Yeah. Então, mas assim, a título daquilo que são os nossos projetos, pessoal, eu vou suportar algumas coisas aqui. Temos um projeto que é a OIL. A OIL é uma empresa de limpeza, de interior, desinfestação. É um projeto que está disponível, tu podes consumir. Estamos disponíveis 24 horas ao dia para atender os nossos clientes. Os contactos, as redes sociais. O OIL, contato é 921 11 45 91. É o contacto da nossa gestora, da OIL. E quanto à igreja, nós vamos ter a Conferência Eternidade agora no dia 21, 22 e 23 de agosto. A nossa conferência anual Eternidade. Isso marca os 16 anos do nosso ministério e desde já gostaríamos de convidar a todos. O tema desse ano é Até que Ele Venha.
Nosso slogan é eternidade, o anseio de todos os corações, até que ele seja formado em nós. Então, você é o meu convidado para esses dias 21, 22 e 23 de agosto desse ano 2026. Obrigado. Ok. Obrigado. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Não, eu agradeço por isso. E eu, assim, queria deixar, né, uma oportunidade aqui no Oxfam Podcast, que o pastor nos deixe uma bênção e agradecermos. Amém. Não, nós vamos orar. Eu quero convidar você que está a seguir, Ok. continua seguindo, partilhe para mais pessoas. Nós acreditamos que outras vidas vão ser abençoadas também, porque é para isso. Nós precisamos de mais oportunidades de gênero, onde a gente consegue equilibrar entre a nossa fé e aquilo que é o nosso negócio. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por gerar no teu Filho, ó Deus de glória, um desejo para levar ao mundo, principalmente aquilo que é o desejo do teu coração. Que além da fé se conheça a gestão, se conheça propósito, se conheça negócios. Pai, abençoa esse projeto, abençoa essa indústria, todo o trabalho que os teus filhos têm feito, todos aqueles que estão envolvidos nessa obra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela bênção, pastor.